O episódio de hoje é um oferecimento da Ozzy Escola de Audiovisual. Quer aprender a ser um ótimo editor? Então você precisa conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. Mais detalhes no final deste vídeo. Se você acompanha o Entre Planos há algum tempo, você já sabe que eu sou fã dos caras do Monty Python, o grupo de comediantes britânicos que surgiu no fim dos anos 60 e que mudou pra sempre a história da comédia. Com o programa de TV deles, Monty Python's Flying Circus, eles se tornaram um fenômeno na Inglaterra. E depois eles conquistaram o mundo com seus filmes, que se tornaram algumas das comédias mais aclamadas do cinema. Mas por que exatamente esses caras são considerados tão importantes? O que tinha de extraordinário na comédia deles? Se a gente investigar o estilo cômico do grupo, fica claro que a estratégia deles para mudar o humor foi simplesmente quebrar todas as regras. Caso você não conheça o Monty Python muito bem, eles eram um grupo formado por 5 comediantes britânicos e um americano. John Cleese, Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones e Terry Gilliam, o americano. Todos eles começaram suas carreiras na TV nos anos 60, trabalhando como roteiristas e atores de diversos programas de comédia. E por mais que esses programas não sejam tão conhecidos hoje em dia, eles foram essenciais para os futuros Pythons. Porque com essas séries, eles aprenderam as principais convenções da comédia televisiva. Os anos foram passando e os caras se tornaram especialistas, dominando completamente as regras e as fórmulas usadas para se construir um programa de humor convencional. E foi com toda essa experiência embaixo do braço que eles começaram a desenvolver a primeira série original deles, o Monty Python's Flying Circus, que estreou na BBC em 1969. E como dessa vez eram eles que mandavam no programa, eles resolveram fazer algo completamente diferente do que existia na TV. O primeiro passo foi justamente ignorar todas as regras da comédia que eles aprenderam nos anos anteriores. Por exemplo, em sketches o mais tradicional era seguir uma estrutura baseada em 2 momentos principais. O primeiro é o que se chama de setup, quando você cria o cenário inicial da história. E depois vem a punchline, a piada final que fecha a história. Para ilustrar, a gente pode inclusive usar uma sketch do Monty Python em que eles parodiaram essa estrutura. Nela, um casal vai a um restaurante e o homem reclama que o garfo dele tá sujo, algo que uma simples troca de talher resolveria. Mas aí vem o setup. Os funcionários do restaurante reagem de forma exageradamente dramática ao perceberem o erro deles. Eles se lamentam, choram e até mesmo se matam por conta do garfo sujo. E quando chega no final, o programa nos mostra uma cartela que diz: "E agora, a punchline." Lucky we didn't say anything about the dirty knife. Pois bem, acontece que, mais do que tirar sarro dessa estrutura, o Monty Python gostava mesmo era de ignorar essa fórmula. Com frequência, eles criavam sketches que tinham o setup, mas pro desfecho, eles simplesmente não criavam a punchline. É por isso que tantos sketches deles não tinham uma conclusão para a história. Um dos meus exemplos favoritos é a sketch do Barbeiro Homicida. Nela, a gente vê um barbeiro que gosta de matar os clientes, mas dessa vez ele tenta se controlar. E esse setup nos deixa na expectativa de ver se ele vai conseguir se conter ou não. It's not a razor cut. Razor cut! The spurt artery murder! Só que então, do nada, o homem confessa que nunca quis ser um barbeiro, mas sim um lenhador. E aí, essa trama da barbearia é completamente deixada de lado e vemos começar um número musical que em nenhum momento vai retornar para a história do setup. Não à toa, esse se tornou um dos mais famosos momentos do programa de TV, The Lumberjack Song. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night, I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. E ao abrirem mão das punchlines, os Pythons ganhavam a oportunidade de pensar em outras soluções surpreendentes. Uma delas era simplesmente começar uma sketch nova dentro da anterior, como a gente acabou de ver. Outra solução era cortar para uma animação surreal feita por Terry Gilliam. Mas de todas as estratégias, a mais celebrada foi a criação da Polícia da Comédia. Quando parecia que uma sketch não estava levando a lugar nenhum, os Pythons injetavam uma dose de metalinguagem e faziam aparecer um policial para acabar com toda aquela bobagem. This is getting too silly. Quite agree. Silly. Right, get on with it. Get on with it.
Todas essas ideias foram inovadoras para a televisão. Numa época em que programas de comédia separavam bonitinho uma sketch da outra, cada uma com a sua história autocontida, o Monty Python preferiu bagunçar a estrutura e costurar uma sketch na próxima, sempre abusando do absurdismo, do surrealismo e quebrando a quarta parede como nenhuma comédia de TV havia feito antes. He's simply ending every bleeding sketch by just having a policeman come in and... Mas os Pythons não foram ousados apenas por terem brincado com a estrutura do programa. Eles também não tinham medo de quebrar outras convenções da comédia. Por exemplo, muitos programas de humor procuravam escrever piadas com assuntos que o grande público conheceria, evitando fazer referências culturais muito específicas ou de nicho. Afinal, a ideia era que o maior número de pessoas possível pudesse se relacionar com as sketches. Mas os caras do Monty Python eram pessoas extremamente cultas. Os 5 membros britânicos do grupo foram alunos ou de Cambridge ou de Oxford, 2 das mais prestigiadas universidades do mundo. Sendo assim, eles não tiveram medo de fazer sketches eruditas, usando grandes mentes da história para fazer piada. E por mais que essas sketches falassem de referências intelectuais, elas ainda assim funcionavam muito bem. Porque eles souberam equilibrar essa erudição com histórias completamente bestas. Fosse usando Mozart para apresentar um programa sobre mortes de pessoas famosas, ou colocando os maiores filósofos da história para jogarem uma partida de futebol. E assim os Pythons provaram que dava para fazer piadas com referências intelectuais sem alienar boa parte do grande público. And they're off. Nietzsche and Hegel there. Carl Jaspers number 7 on the outside. Wittgenstein there with him. Com toda essa experimentação, o Flying Circus se tornou um sucesso de audiência, transformando os humoristas do grupo em astros. E depois de alguns anos, os caras decidiram migrar da TV para o cinema. Primeiro, eles lançaram o filme E Agora para algo completamente diferente, que era basicamente uma coletânea das sketches mais famosas do programa de TV, só que refilmadas. E foi depois disso que os Pythons decidiram criar um filme completamente inédito, diferente de tudo que eles já tinham feito. E assim surgiu uma das mais aclamadas comédias do cinema, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. E é claro que com esse filme eles mais uma vez quiseram subverter o gênero. Agora eles queriam quebrar as regras da comédia nas telonas. E para isso eles empregaram a mesma lógica de Flying Circus. Primeiro, eles ignoraram qualquer estrutura tradicional de roteiro de cinema, como a famosa estrutura dos 3 atos. Aqui não temos exatamente uma trama com um conflito central que vai se agravando. Em vez disso, temos uma história muito simples. O rei Arthur tenta juntar seus cavaleiros da Távola Redonda para encontrar o Cálice Sagrado. E isso vai servir apenas como um fio condutor muito fino para conectar cenas que, no fundo, são sketches como as que eles faziam na TV. Nada tem muita relação com nada e as ações dos personagens não têm grandes consequências na busca pelo cálice. Uma busca que inclusive vai ficando cada vez mais em segundo plano. Who are you? We are the knights who say... No, not the knights who say ni. Além disso, os Pythons também ignoraram princípios tradicionais da escrita de cenas. Por exemplo, é comum você ouvir recomendações de que você deve descartar os momentos de um filme que não fazem a trama avançar. Um conselho que os Pythons decidiram não ouvir. Em mais de uma cena, a gente vê a progressão da história ser interrompida por diálogos bestas que nos distraem do fio da meada. É o que vemos na cena de abertura, por exemplo, quando um diálogo sobre os objetivos do rei Arthur se transforma numa discussão sobre a velocidade do voo das andorinhas. E mesmo sem avançar a trama, esses momentos funcionam porque as conversas são hilárias de tão absurdas. Will you go and tell your master that Arthur from the court of Camelot is here? Listen, in order to maintain airspeed velocity, a swallow needs to beat its wings 40... Mas de todas as subversões de roteiro que eles fizeram no filme, nenhuma supera o desfecho da trama. Lembra como eu falei que no programa de TV eles deixavam de lado a punchline e terminavam as sketches sem concluir a história? Pois foi exatamente isso que eles fizeram no filme. Quando a gente acha que vamos ver a cena de guerra final, o momento mais épico, a batalha é interrompida por policiais contemporâneos. Desculpa. Não tá. Quando a gente acha que vamos ver a cena de guerra final, o momento mais épico, a batalha é interrompida por policiais contemporâneos que prendem todo mundo e obrigam as câmeras a parar de rodar. E pronto, é isso. A gente nunca vê a tal busca pelo cálice sagrado chegar a qualquer tipo de conclusão satisfatória.
Sem contar que eles trouxeram pro filme outra marca registrada do programa de TV deles, o humor metalinguístico. Só que dessa vez eles usaram isso para fazer piada com a própria linguagem do cinema. Um dos meus exemplos favoritos tá nessa cena, em que os guardas do castelo veem o Lancelot se aproximando. Normalmente a gente espera que a sequência fique assim. Cada vez que corta pro Lancelot, ele tá cada vez mais perto. Porque foi assim que os nossos cérebros foram condicionados a pensar com a montagem cinematográfica. Sabendo disso, os Pythons brincam com a edição justamente para dar um nó nas nossas cabeças, repetindo sempre o mesmo plano cada vez que cortam pro personagem. E as brincadeiras com a construção fílmica vão muito além disso. Eles tiram sarro do baixo orçamento do longa, Camelot. It's only a model. personagens falam diretamente com os espectadores, Do you think this scene should have been cut? personagens são apelidados de acordo com a sua função no roteiro, Look! There's the old man from scene 24. e um dos meus favoritos, na cena animada em que os protagonistas parecem não ter como escapar do monstro, como o roteiro resolve a situação? When suddenly, the animator suffered a fatal heart attack. The cartoon peril was no more. Toda essa piração funcionou de novo. Em Busca do Cálice Sagrado foi um sucesso e ajudou a consolidar de vez o Monty Python como um grupo conhecido internacionalmente. E isso abriu espaço para que eles fizessem mais 2 filmes nos anos seguintes, A Vida de Brian e O Sentido da Vida. Ambos excelentes longas que permitiram que os comediantes continuassem as experimentações com a forma fílmica que eles começaram em O Cálice Sagrado. I think this will help explain. Come along. Entender como o Monty Python mudou o humor na TV e no cinema não é apenas divertido. É também uma forma de refletir sobre a evolução da comédia. Por adotarem um humor pós-modernista, os Pythons queriam desconstruir as narrativas tradicionais do gênero. E é por isso que a obra deles era também um comentário sobre a comédia. Eles queriam mostrar que seguir fórmulas tradicionais pode até funcionar, mas também corre-se o risco de cair na mesmice. E assim a gente perde aquele fator essencial do humor, o elemento surpresa. Foi por isso que os Pythons não tiveram medo de trazer o absurdo, o surreal e o metalinguístico pro estilo deles. Ninguém estava acostumado a ver piadas assim, então o humor deles era completamente imprevisível. O elemento surpresa nunca se esgotava. E assim eles mostraram para todo mundo que existia outra forma de fazer humor, abrindo um novo caminho para os comediantes das gerações seguintes. Porque não tenha dúvidas, qualquer comédia que veio nas décadas seguintes e que tinha elementos absurdos e metalinguísticos foi influenciada pelo Monty Python, direta ou indiretamente. Com toda essa importância e influência, fica claro que o o Monty Python fez não foi uma simples evolução do gênero da comédia. Porque quando você quebra todas as regras que vieram antes para criar algo realmente novo, você tem algo muito mais forte. Você tem uma revolução. Por mais besta que essa revolução possa parecer. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. É a primeira vez que eu faço um vídeo dedicado aos caras do Monty Python desde que a gente lançou o nosso primeiro vídeo lá em 2015. E é óbvio que eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esses heróis da comédia mais uma vez. E galera, muitos de vocês me mandam mensagens dizendo que vocês têm vontade de produzir vídeos, que nem a gente faz aqui no canal toda semana, mas vocês não sabem nem como começar a editar um vídeo. Então, para essas pessoas, eu tenho sim uma recomendação. É o curso online de edição de vídeo da Ozzy Escola de Audiovisual. Para quem não conhece, a Ozzy é uma escola já tradicional daqui de Brasília, com 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. Se você quer atestar a qualidade do trabalho do pessoal da Ozzy, você pode conferir o canal deles aqui no YouTube, onde eles já postaram centenas de vídeos sobre produção e edição de vídeo, produção de conteúdo online. Tem muito conteúdo bom lá que você pode conferir gratuitamente. Então, se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir os cursos e o canal da Ozzy. Os links estão aqui embaixo na descrição. E lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.